Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um projeto super interessante que se chama Programa Uma. E para falar um pouco mais sobre esse projeto, eu trouxe as duas idealizadoras desse projeto aqui no estado. E a gente vai falar um pouco de como elas ajudam mulheres a serem mais autênticas, com equilíbrio nos diferentes papéis da vida. E eu vou chamar aqui, então, para a gente conhecer a Bibiana Zereu, que é especialista em desenvolvimento humano organizacional, psicóloga, mentora, professora, né? Seja bem-vinda, Bibiana. Obrigada pelo convite, Eliane. É sempre um prazer poder conversar contigo e a gente poder trocar esses temas que fazem parte do nosso dia a dia cada vez mais. Maravilha, nós que agradecemos. E também vou chamar aqui a Alessandra Gonzaga, que ela é doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia, mentora, professora, e as duas são empreendedoras, né, gente? Estão aqui com a Isso. gente, né? Tenho o maior prazer de dizer também, né? É Seja verdade, bem-vinda, nós também. Alessandra. Muito obrigada pelo convite, obrigada por trazer esse espaço para o programa Uma. Muito feliz de estar aqui. Ai, que delícia, que delícia. Então, você que está aí do outro lado da tela, gente, fique com a gente que vai ser um papo muito gostoso aqui. E primeiro, gente, eu queria conhecer um pouquinho mais vocês e queria que também os nossos telespectadores também conhecessem, né? Então, eu queria que, para além dessas titulações aqui que a gente falou, quem é a Bibiana e quem é a Alessandra? Não sei quem quer começar, fiquem à vontade. Começa, Bibi, vai você. Tá, vamos lá. Eu sou a Bibiana, eu sou casada, mãe da Vitória e do Henrique, que já são jovens adultos, tudo universitário. Sou, vamos lá, sou extremamente curiosa, né? Então, não interessa o tema, eu estou sempre fuçando, querendo aprender, desde artes plásticas, que eu fiz quase toda a faculdade junto com psicologia, e qualquer tema relacionado a isso, assim. Então, sou super fã de autoconhecimento, e isso vale desde carta de tarô até psicoterapia, né? Que qualquer coisa promove isso, e isso acaba sendo a base de toda a construção que eu e a Ali trabalhamos, né? Do programa Uma, que tem muita coisa de biografia e autoral nesse sentido. Nisso, eu já falei o nome da Ali, vou deixar a bola com ela. Ah, legal. Então Legal. tá, muito, muito legal. Já deu para ver que a Bibiana gosta muito de beber em diversas fontes, né, Bibiana? Acho que é muito Isso, legal isso. isso. A gente compartilha isso, Eliane. Tanto eu como a Bibi, nós somos estudiosas, assim, a gente gosta de fazer costuras literárias, digamos assim. E não só da literatura, mas também desses materiais sobre o ser humano, sobre a psique humana, sobre as emoções, né? Eu sou uma estudiosa do mundo das emoções há 14 anos, me certifiquei em várias escolas de inteligência emocional. E, de fato, eu acredito cada vez mais que quando a gente humaniza as relações, quando a gente percebe-se como um ser humano que sente, que pensa, que age de uma forma integrada, a vida fica melhor. Sou mãe da Luísa, uma artista, Olha. que eu acho que vai pegar indicações com a minha comadre Viviana do que fazer com a sua arte, né? Ela tem 16 anos, tenho 4 gatos, então se vocês me procurarem no Instagram, muito provavelmente vão ver fotos dos meus gatos. E eu gosto muito desse material novo que a gente está criando aí, essa conexão com o mundo das mulheres e com a liderança feminina. Então, minha tese de doutorado foi nessa direção também. Que maravilha, muito bom. E uma coisa que tu falaste, Ali, que eu acho que é super legal também, né, é trazer um pouco mais dessa emoção para dentro dos espaços corporativos, né? Eu também vivi 22 anos dentro desse mundo, né? E para mim, assim, era muito, muito curioso, né? Lá em 90 e poucos, quando eu comecei a trabalhar, né? Dessa divisão que existe entre o mundo pessoal e o mundo corporativo, como se a gente pudesse realmente se dividir nesse meio, né? E que não existe, né? Então eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho sobre essa questão, né? Desse desenvolvimento, principalmente das mulheres nesse campo, né? E trazer um pouquinho disso aí, dessas emoções, da importância disso, né? Não sei quem quer começar. Eu vou pegar eu primeiro, então depois a Bibi pega, porque nós fizemos mais ou menos assim uma divisão, um casamento no programa Uma. A Bibi é uma especialista, ela vai falar melhor aí sobre o processo de mentoria de redes de mulheres que ela atua há muitos anos. E eu procuro colocar na minha parte, nas intervenções que a gente faz, o trabalho em torno das emoções, da escuta ativa,
a preocupação com o outro, a consideração empática, que é o melhor jeito de chamar essa preocupação com o outro, né? Que é um tipo de empatia específico. Quando a gente abre o campo para empatia, a verdade é que a gente descobre coisas na fala do outro que a gente não descobriria se a gente já soubesse o que dizer antes de ouvir. Então, tem muita gente que a gente brinca, né? Você está ouvindo ou está esperando sua vez de falar? Então, ouvir é uma arte. E a gente procura ensinar isso no programa UMA e também praticar, é claro. Muito bom. E, Bibi, eu queria que tu comentasse um pouquinho também, aproveitando, né, sobre essa, além das emoções, tem mais coisa dentro da UMA, né, que é a parte da mentoria também, né? Tem. O UMA nasceu, e aí eu já vou trazer um pouco da nossa história para poder contextualizar. Tá? Eu e a Ali, a gente sempre se cruzou no mercado, né, Ali? Uma entendendo a outra como referência em alguns temas. E aí surgiu uma demanda pela Ali, né, muito com base na tese de doutorado de carreiras femininas, e aí surgiu uma demanda de implementar um programa de mentoria feminina dentro de uma grande organização no Brasil. E a Ali pegou e me ligou. Né? Quando ela me ligou, ela disse, Bibi, nasceu uma demanda, nós, vamos sentar e vamos construir uma proposta para esta empresa. E desta proposta dessa empresa nasceu o programa UMA. E nisso, de uma forma muito orgânica, mas sempre embasada tecnicamente, nós juntamos nossas duas caminhadas. Eu não digo nossos dois saberes, porque os saberes, eles se complementam, e a Ali tem esse que eu tenho de mentoria e eu tenho das emoções. Só que o que acontece? A gente acabou com caminhada da vida dando mais foco para uma coisa ou para outra. E a gente botou tudo dentro desse caldeirão, e nesse caldeirão a gente disse, ok, criamos um método de trabalho, né? E esse método de trabalho, ele trouxe uma metodologia de mentoria, onde nessa metodologia a gente vai além de usar ferramentas. Porque o uso de ferramentas, o que entendemos por isso, né? Eu sempre faço um paralelo aqui em casa com meu marido. Meu marido tem uma salinha só de ferramentas, e é uma salinha, a Ali já conhece, é um bunker. Então, toda ferramenta que tu pode imaginar, tem. Mas o que acontece? A Bibiana só sabe pregar prego com o martelo e o prego. Estourou um cano, eu posso ter todas as ferramentas dentro da minha casa. Eu não vou saber o que fazer com isso. Então, quando a gente traz para dentro do nosso processo de mentoria o entender a biografia da mulher, a sua fase de vida, como é que eu lido com as emoções, como é que eu escuto o outro, que eu sou a minha maior ferramenta num processo de mentoria, em que momento que eu entro, que precisa ter um início, um meio e um fim, a gente começou a dar a tinta do nosso programa. E esse programa, a gente começou a entender o seguinte, ok, precisamos... é importante a mulher se apropriar da sua história, da sua carreira, para poder fazer uma mentoria, né? Trazer mulheres para um outro patamar, mas tem uma outra coisa que a gente foi se dando conta ao passo que foi acontecendo. Tem muitas mulheres que elas não conseguem ainda se sentir mentoras, porque elas não conseguem se apropriar do seu papel dentro da organização. E aí surgiu um outro projeto dentro do programa UMA, que se chama Mulher Executiva, que é para dentro das empresas. Então, o nosso foco é fazer com que as mulheres se apropriem de quem elas são, da sua biografia, das suas emoções, da sua carreira. Eu estando apropriada do meu papel, eu consigo ser mentora, eu consigo crescer dentro de uma organização, eu consigo ser autêntica sendo quem eu sou. Então, o nosso foco é esse, tá, Eliane? Eu não sei, eu fui falando. Amei, Bibi, eu adorei que você explicou muito bem esse nosso começo e o que foi se tornando. De fato, é uma coisa orgânica, Eliane. Porque a gente não escolheu que ficasse desta forma. Hoje a gente tem, o programa UMA tem 3 grandes vertentes, digamos assim, de ação. Uma primeira vertente é que a gente teve a honra de te ter com a gente, que é a formação de mentoras, né? Então, tu és uma mentora UMA, muito orgulho nosso te ter na nossa turma lá. A gente já está indo para a 5ª turma de mentoras. A gente até tinha pensado em fazer uma nesse ano, mas eu acredito que não vai mais dar tempo. A gente quer fazer com calma e as pessoas já estão bem cansadas, né? Foi um ano bem, assim, espichado, porque foi o pós-Covid que ainda não é pós, né? Ainda é durante. Verdade. Então, a primeira vertente é essa, de um programa para a formação de mentoras.
Uma segunda vertente do programa é a mentoria nas empresas, a mentoria feminina, que a gente ajuda as empresas a implantarem, a gente ajuda a área de gestão de pessoas ou de cultura, aí depende da organização, né? Que tem a ver com aquela primeira demanda que tinham nos feito e que a gente já está atuando nessa direção. E a terceira vertente, a Bibiana comentou agora, é a vertente do Mulher Executiva. Então, são turmas abertas, a nossa já está em andamento agora, da Mulher Executiva, e são mulheres que atuam como líderes, mas não se veem necessariamente como mentoras. Então, vem a nossa disposição em levá-las a esse papel, a elas perceberem onde estão, e, de alguma maneira, também se conhecerem melhor, se calibrarem, nas competências socioemocionais necessárias para sentar na cadeira de gestora. É verdade. E isso, sabes, Ale, que eu concordo muito com isso, né? Que a gente fala muito, né, hoje, o mundo é feminino, o mundo precisa das forças femininas, né? E esse olhar, né, essa diversidade que a mulher traz também para o mundo dos negócios, ela facilita muito a questão de inovação, né? Ela facilita muito estar mais perto do outro. Eu acho que a gente tem uma coisa, talvez diferente um pouquinho do homem, ou também mais aflorado, não sei, pela nossa essência, né, de estar mais aberto, né, a essas conexões. Daí eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês que têm essas experiências dentro das organizações, né, têm conversado muito com as mulheres, como é que vocês enxergam hoje esse papel feminino na sociedade, de uma forma geral? Saia justa, Eliane. Essa é uma saia justa. Sabe por que é uma saia justa? Porque não necessariamente é por ser mulher, né? E existem coisas que a gente reconhece no ser mulher. Esse ser mulher pode ter muitos significados. Por exemplo, qual é o principal tabu que não se fala no campo empresarial e que a gente precisa falar e fala no programa Uma? A questão da maternidade, né? Então, quando se ausentar, como se ausentar, como ir, como voltar. Muitas mulheres têm sede de falar sobre isso. Mas no que fala-se de papel feminino, eu gosto de uma máxima mais Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Com certeza. Ou seja, existem características de nutrição, digamos assim, de cuidado com o outro, que são características humanas e que, infelizmente, nas últimas décadas, o campo empresarial ficou, a gente diz, modelo masculino. O que é o modelo masculino? É o modelo comando-controle. Mas é claro que a gente tem homens humanizados, assim como temos mulheres fazendo o papel do modelo masculino, né? Então, talvez evitar o feminino e o masculino, às vezes, ajuda mais e que a gente entenda que essa abordagem nutridora é uma abordagem humana. E que faz parte da nossa evolução como espécie. A gente está aqui, de um lado, por ter a capacidade bélica, a luta-fuga que nos fez trabalhar a sobrevivência, mas também nós, seres humanos, somos seres sociais, acima de tudo. E a colaboração, ela faz a gente florescer em qualquer lugar que a gente atue, né? O espírito de colaboração, de troca. Muito bom, muito bom. E podendo compor essa fala da Ali, a nosso papel, né, Eliane, eu vejo assim, dentro da nossa proposta de pensar, é poder unir esses dois universos, porque não são opostos. A gente vem de um universo mais dentro de um arquétipo masculino, vamos falar em arquétipo, né? E a gente vem disso e que até então funcionou de um jeito, mas funcionou, né? Então, não é agora a gente passa a ser de um outro universo, a gente precisa juntar esses dois arquétipos que a gente tem dentro da gente, tanto o homem quanto a mulher, para trazer, como a Ali falou, empresas mais humanizadas, mais conscientes, mais sabendo o impacto das suas ações, e aí vem dentro de uma fala que tu traz muito, a questão da sustentabilidade, né, Eliane? Para a gente poder trazer isso, porque não são polos. No momento que a gente traz, e aí é um cuidado nosso, tá? Traz que a gente precisa, que a mulher precisa se apropriar do papel dela, é para realmente ela sentar na cadeira, dona da cadeira dela, e não porque precisa ter mais cota
ter mais mulheres dentro de um espaço empresarial. Sim, precisamos, e muitas vezes se entende que tem que ter cota ou não vou entrar nisso, né? Mas assim, ok, eu vou sentar nessa cadeira porque realmente eu tenho condições de sentar nessa cadeira. Lidando com o meu arquétipo masculino também, falando de negócio, falando de indicadores, falando de financeiro, e lidando com as minhas emoções dentro disso aí. Então, a gente precisa preparar as mulheres, e aí não é só o programa Uma, né? Então, o mundo precisa enxergar desse jeito, eu preciso juntar isso. No momento que eu juntar, a força está aí. Legal, Bibi. A Bibi me fez lembrar uma coisa aqui, Eliane. Essa semana a gente lançou aí um podcast, né, na Conexão IE, e eu falei sobre o Jornada do Herói. Na Jornada do Herói, o que te faz sair à aventura é o segundo passo. Eu estava falando sobre o chamado aventura. A mulher também tem uma jornada da heroína. E é interessante que a jornada da heroína ela se completa quando a mulher faz as pazes com o masculino. Isso aí. Né? E tu falando, Bibi, eu me lembrei disso. Isso aí. Porque não adianta a gente ficar brigado com esse outro lado. Esse é um espaço nosso. Assim como o homem, aqui pensando já na psicologia analítica de Jung, o homem tem que ir em direção à sua ânima, à sua alma. Ele tem que se sensibilizar para se potencializar como pessoa, para a sua integralidade do ser, a sua individuação. E a mulher, ela precisa ir para o mundo e fazer as pazes com o masculino, né? Fazer as pazes com seus modelos mentais, do que é uma mulher de sucesso, do que é uma mulher que vale a pena estar numa cadeira de poder ou não, né? Então, eu acho que o programa Uma, ele vem para fazer as pazes e trazer um equilíbrio entre essas áreas nossas, entre essas nossas dimensões, sem querer, de alguma maneira, eliminar alguma parte. A palavra é integrar, né? A integralidade do ser. E é por isso que o nome é Uma, porque nós somos múltiplas, mas nós somos uma. É verdade. Que delícia, não? Eu concordo plenamente, né? E também trazendo, eu tenho lido bastante sobre a liderança Shakti, né? Que traz muito disso também, né? Desse fluir entre as forças femininas e masculinas dentro de nós, né? Então, isso é super, super relevante, né? E eu concordo plenamente, né? E dentro disso, gurias, assim, eu queria ouvir de vocês, da proposta de vocês de trazer mais autenticidade para essa mulher, né? É necessário o autoconhecimento, né? Eu acho que dentro das organizações fica muito claro, assim, como é que vocês começam, então, a trabalhar essa mulher para que ela realmente seja mais autêntica, ela seja, traga essa essência, essa potência para o mundo, né? Então, como é que faz isso, assim, no início? Legal. Bibi, tu começa? Vamos lá. Bom, o autoconhecimento é a base, tá, Eliane? Então, o que a gente precisa? Primeiro, eu preciso me apropriar da minha história. Quem eu sou nesse mundo? Segundo palavra que, né, agora é uma frase que está na moda, quem sou eu na fila do pão? Quem é que eu sou? E aí, no momento que eu me aproprio da minha biografia, e aí é biografia dentro dos meus aprendizados. O que eu aprendi quando eu estava aqui em cima, a minha mão não aparece, quando eu estava no alto, quando eu estava abaixo, né? Eu costumo, quando eu estruturo biografia, eu mostro um eletrocardiograma para fazer o paralelo. Porque no momento que um eletro ele está reto, eu morri. Né? Os meus aprendizados, eles estão nesse sobe e desce. É aí que eu aprendo. Então, eu preciso que a pessoa se aproprie dessa bagagem. Quais são os seus valores? O que é importante? O que eu abro mão? O que eu não abro mão? E começar a gente começa por aí. A Ali traz muito a questão da carreira caleidoscópica, né? Isso aí, já vou E aí a gente vai fazendo essa dobradinha dentro das organizações. Quando a gente entra com programa dentro de organização, a gente também precisa estar ciente da cultura da empresa. Sim. Para falar algo que também tenha, que esteja alinhado com a cultura da empresa. Então, por exemplo, a gente tem alguns programas e que a gente precisa alinhar com a área de cultura, com a área de RH, até para entender a linguagem, para provocar coisas que façam sentido e não seja
algo que seja conflitivo dentro da empresa. Uhum. Então, assim, por onde é que a gente começa? Se dentro de um PJ, alinhando com a empresa. Uhum. A gente alinha primeiro com a empresa, costura tudo que precisa costurar e começamos a trabalhar. Quando a gente trabalha um programa de mentoria feminina, um programa de liderança feminina, a gente precisa entender os processos da empresa, a gente precisa entender a cultura da empresa e a gente precisa entender as mulheres. Que mulheres são essas que fazem parte desse contexto? Para poder construir algo aderente e que não seja mais um programa descolado de todo o resto e que daqui a um ano ele não funcione mais. Legal. Sustentabilidade, sabe? Com certeza, a constância, né, para que a empresa também seja para a vida, assim, né, seja para o mundo uma coisa que não que valorize as pessoas, né? Porque dentro das organizações, Gurias, eu acho que tem muitas culturas, né? As biografias que tu trazes são culturas que estão ali aflorando, né? E a empresa, ela também é responsável por fazer essa gestão, né? De conectar entre esse objetivo coletivo, entre os objetivos individuais, né? Então, realmente, assim, vocês estão puxando aqui um fato muito relevante, né? Até de engajamento e de prosperidade da própria organização. Né? Legal. Eu ia comentar o seguinte: quando a gente pega a autenticidade do ponto de vista da carreira caleidoscópica, porque isso que é o bacana, né? As nossas trajetórias, minha e da Bibi, elas se sobrepõem e são saberes que se complementam, né? Uhum. Então, a autenticidade vem a ser o topo da carreira caleidoscópica. Aquilo que é uma espécie de necessidade, que a gente vai chamar de parâmetro, que aflora na mulher e que ela deseja que aquilo que ela sente como o principal, o mais importante, que são seus valores, aquilo que serve para ela, que ela possa ver materializado no que ela faz. A gente chama isso também de coerência, né? Uma palavra tão simples, que é eu conseguir viver aquilo que eu acredito, né? Só que isso é no campo do indivíduo. Quando tu leva isso para o campo coletivo, o coletivo de valor é cultura. O coletivo de entender-se e ser autêntica é uma empresa que permite às pessoas autonomia, né? Então, por isso que a nossa dobradinha tem que estar muito perto da área de cultura da empresa ou de transformação organizacional, porque é preciso que esses indivíduos, quando coerentes, também tenham coerência com os valores da empresa. Eu não vou ser sozinha uma ilha, só eu com os meus valores ganhando autenticidade. Eu vou ser autêntica neste contexto, nesta cultura, em que são esses os papéis que eu vou ter que executar e essas as competências para alavancar esse negócio. Então, não são coisas antagônicas. Mais uma vez, existe uma complementariedade do indivíduo e do coletivo, dentro de um grande guarda-chuva de autenticidade. Olha, que lindo isso, né? E eu acho também, Gurias, um outro ponto, assim, super relevante, né? Que a gente vê, vocês devem trabalhar com mulheres, assim, de diversas idades, né? E não tem idade, né, Gurias, para mudar, para fazer essas coisas acontecerem dentro da gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Da importância da gente se dar conta, e cada uma de nós, ela vai se dar conta em determinado momento, né? E tá tudo certo. Eu acho que é isso, né? Eu queria ouvir você sobre essa questão também. Fala, Vivi. A gente está quebrando. Que essa parte tem muito a ver com a carreira caleidoscópica que a Ali traz, né? Quer falar aí, Ali? Não, tranquilo. Se fala muito que as primeiras décadas, tá? A gente se estabelece, né? Esse é o sabido. Então, na primeira década, a gente descobre o que a gente gosta de fazer, a gente aprende muito para fazer. Numa segunda década de carreira, a gente já começa a ter uma competição forte da nossa vida pessoal, dos movimentos da nossa vida pessoal e profissional. Muitas crises saem daí, né? Muitas quebras, muitas transições de carreira saem numa segunda década. E numa terceira década em diante, essa fome por se conhecer, por entregar para o mundo, por fazer algo de valor, ela cresce pra caramba. Mas é interessante, sabe, Gurias, porque na minha tese eu achava que eu ia chegar nas mais velhas autênticas, né? Digo, então quer dizer que as minhas entrevistadas mais velhas vão ser as que mais vão ter o parâmetro de autenticidade. E não, eu dei com os burros na água, com uma boa pesquisa. E eu descobri que muitas jovens de 20 e poucos anos de idade já estão querendo muito ter o seu valor no mundo. Então, a idade, ela é, de fato, apenas uma questão cronológica, ela é só um número.
cada um de nós tem a idade dos seus processos internos. E essa idade não corresponde necessariamente a uma expectativa coletiva, né? Então, eu acho que uma vez eu ouvi uma senhora dizer, quando eu era bem jovem, e ficou na minha mente isso, era uma líder, e ela disse, a melhor idade é a idade que a gente tem. Uau. E eu achei maravilhoso isso, sabe? Porque que ruim que é quando a gente é jovem e quer ser velho, ou quando a gente é velho e quer ser jovem, ou quando a gente se limita numa determinada idade. Eu acho que a idade boa é a idade que você tem. E isso cria para a gente uma licença para aprender para sempre. Se há alguma coisa que faz a gente evoluir, é aprender sempre. Não existe um lugar no teu mundo que tu chega e diz assim, agora eu já aprendi tudo. E para isso, a gente precisa abrir mão de certezas, né? E eu acredito muito assim que não tem essa idade de mudança. No momento que eu me dou conta que eu não tenho mais certeza de nada, né? E aí vamos usar aquela velha frase, só sei que nada sei, eu consigo olhar as oportunidades que o mundo tem e olhar para dentro de mim. Porque enquanto eu estou muito apegado naquilo que eu sei, eu não enxergo, e aí eu não vou mudar. Então, o processo de mudança, ele pode dar em qualquer tempo. A gente vê velhos com 20 anos. Né? E pessoas com 60 anos, 50 anos se reinventando, abrindo mão das suas certezas em prol de um modelo de vida diferente. E está tudo certo. É isso aí, gurias. Nossa, total, assim, adorei o nosso papo, já estamos acabando aqui, gente, está muito rápido esse negócio, não vai dar. Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, para quem quiser saber um pouco mais do Programa Uma, como é que faz? Tá, para o Programa Uma, programauma.com.br. Esse é o nosso site de referência, lá vai estar o nosso Instagram, vai estar o nosso LinkedIn. E nos procure também por esses nomes, Alessandra Gonzaga, Bibiana Zereu, eu é o @agonzaga.il no Instagram. O teu, Bibi, qual que é o teu Instagram? O meu é Bibiana Zereu mesmo, é @Bibiana Zereu. É fácil de nos achar, gente. Ai, que delícia. Coloquem aí no Google que a gente vai aparecer. Ai, muito bom, muito bom. Queria que vocês deixassem assim uma palavrinha, uma frase assim para o pessoal que está nos assistindo aqui, já que a gente já está nessa fase de final de ano, assim, né? Eu queria uma mensagem curtinha aqui para a gente terminar. Eu quero agradecer a oportunidade e eu quero desejar a todos um final de 2021 lindo e que as pessoas se permitam um tempo de pausa, um tempo para si e que não saiam tendo que fazer tudo correndo, sabe? Que elas possam apreciar esse momento aí do final do ano para uma introspecçãozinha bacana para se fazer, interna. Muito bom. Eu agradeço também a oportunidade, o convite, e a palavra é permitam-se, seja o que for. Seja descansar, ter o seu autocuidado, olhar para si, escutar o outro, ou se não quiser escutar, tudo bem, né? Então, assim, permitam-se, seja o que for. Muito obrigada, gurias, Bibiana e Alessandra, foi um prazerzão estar aqui com vocês, né, e eu acho que o pessoal também aqui, que está com a gente pela Vale TV também adorou, né, e com certeza vai procurar vocês e pelas redes sociais depois, para saber um pouco mais desse projeto tão lindo. Gente, muito obrigada e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigada.